Sentido, algumas autoridades na Venezuela foram aplicadas sanções pelo Tesouro Nacional dos Estados Unidos, pela OFEC, né, pela Lei Magnitsky. E você estando aí conversando, tendo essas reuniões, você acha que é uma realidade? Nós podemos esperar, aguardar, enfim, essas sanções como vêm sendo ventiladas pela imprensa? Algumas autoridades podem ser sancionadas pela Lei Magnitsky por ofensas aos direitos humanos? Com certeza, com certeza. Seria a primeira vez que uma autoridade brasileira sofreria esse tipo de sanção. O Brasil cansou de promessas vazias, agora é hora de agir. Elon Musk e Donald Trump estão de olho nas decisões abusivas tomadas aqui e podem reagir com sanções pesadas usando a lei Magnitsky. A perseguição a empresas americanas como a Rumble não ficará impune. Só para explicar para o pessoal, no passado, você já teve, no passado recente, inclusive, né, sanções aplicadas a autoridades estrangeiras, como o presidente do TSE da Nicarágua tomou essa sanção. O ministro do STF da Venezuela, Michael Moreno, também tomou essa sanção. Michael Moreno, inclusive, não pode nem deixar a Venezuela, senão ele é preso. E sempre que os Estados Unidos tomam essa sanção, aplica essa sanção, ele é acompanhado por Canadá e União Europeia pouco tempo depois. Mas o acompanhamento do Canadá e da União Europeia pouco importa, porque quando os Estados Unidos dão essa sanção, significa dizer o seguinte: você não consegue abrir uma conta no banco, você não consegue ter um cartão de crédito Mastercard. Porque quando você tem uma conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco, no Itaú, ou etc., e toma essa sanção, o que ocorre? Isso daí é os Estados Unidos, com seus supercomputadores, com seu poder de influência, né, com todo, né, o sistema bancário internacional que passa pelos Estados Unidos, vai botar você numa lista negra, onde você não pode ter acesso a essa transação. Então, quando você aplica essa sanção, que é conhecida no meio como pena de morte financeira, se você abrir uma conta no banco, esse banco também sofre essas sanções. E nenhum banco vai querer tomar essa sanção, porque eles dependem do sistema SWIFT, por exemplo, para fazer as transações internacionais. Se um banco do Brasil faz isso, se uma Caixa Econômica Federal faz isso, ele não vai conseguir mais fazer transações internacionais. Todos os clientes dele, todos os grandes investidores, vão ter que procurar outros bancos para fazer transações internacionais. E não ache você que transação internacional, Eduardo, se ele não comprar nada vindo de fora, tudo bem, se ele passar o cartão de crédito dele no Brasil. Não. Quando você compra uma blusinha da Shein, para executar essa operação, em algum momento, por mais que você não saiba, isso vai passar por algum supercomputador americano. Isso vai passar essa ordem, né, na velocidade da luz, lá pelo Vale do Silício, né, ou lá por Nova York. Então, você anula essa pessoa. E qualquer pessoa que faça contratos comerciais ou que tenha alguma relação oficial com o sancionado sofre as mesmas sanções. Então isso é muito sério. O caso do Brasil seria inédito, seria a primeira vez que você aplicaria esse tipo de coisa a uma autoridade brasileira. Mas nós já temos os ingredientes. Como eu falei anteriormente, tem a invasão de jurisdição norte-americana, que justificou a sanção do Karim Khan, do Tribunal Penal Internacional. Então, os Estados Unidos já está olhando que o Alexandre de Moraes entrou em conflito com o Rumble e a Truth Social, que é a empresa do Donald Trump, avaliada em alguns bilhões de dólares. Você tem o Alexandre de Moraes invadindo a jurisdição americana quando ele manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território norte-americano. E, paralelamente a isso, você tem o caso do Felipe Martins, que vai dar mais robustez para essa sanção. Paralelamente a isso, você tem o No Censor on Our Shores Act, que é o projeto de lei que está caminhando dentro do Congresso, foi aprovado na CCJ e está pronto para ser enviado para o plenário e será aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, porque quando ele foi aprovado na CCJ americana, não só a direita, como alguns deputados de esquerda votaram a favor desse projeto de lei, que retira o visto de autoridades que não respeitam a liberdade de expressão. Paralelamente a tudo isso, você tem os casos de direitos humanos, que é onde entra a Lei Magnitsky, né, que agora está sendo popularizada no Brasil. Essa Lei Magnitsky, ela foi criada em 2012, então gestão do presidente Barack Obama, de esquerda, e estendida em 2016 pelo deputado, liderada, né, esse movimento, pelo deputado Chris Smith,
que é o deputado mais antigo dos Estados Unidos e um dos nossos principais parceiros aqui também em solo americano. Quando você tem a morte do Clesão, quando você tem prisões como a do Felipe Martins e vários outros procedimentos que não respeitaram a ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal, você tem violações de direitos humanos nesses casos do pessoal do 8 de janeiro. Esse caldo todo é que permitirá, e eu tenho certeza que permitirá ao presidente Trump fazer uma ordem executiva para sancionar o Alexandre de Moraes e decretar a sua pena de morte financeira. Qualquer pessoa que se relacionar com o Alexandre de Moraes sofre as mesmas penas. E aí eu vou querer ver quem é que vai fazer jantarzinho, dando risadinha de Eduardo Bolsonaro, chamando de bananinha, de não sei o que, e tal, que eu adoro olhar esses comentários. Eu quero ver quantos do regime vão se relacionar com Alexandre de Moraes, ou quantos vão fugir. Então, é nessa página que a gente está agora. Não é fácil, é uma construção, mas por que me dá esperança? Porque eu estou vendo o seguinte, que cada vez mais a gente está chegando a autoridades de maior nível e não vai demorar muito para que a gente consiga chegar na mesa do presidente Donald Trump. Só fazendo um comentário, fica difícil para a esposa, que é advogada, que trabalha para banco, de quem é punido pela lei Magnitsky, né? Imagina? Muito complicado. Vocês vão lembrar, quando o presidente da Colômbia, né, o ex-guerrilheiro Petro, quando Gustavo Petro não quis receber colombianos que estavam sendo deportados dos Estados Unidos, um pessoal inclusive bem barra pesada, o que o Trump fez? Na hora, mas assim, coisa de uma hora depois, não deu nem tempo de se debater o negócio. Botou sanção no Petro, e não só nele, em todos os seus familiares. Ele tirou o visto de todos os familiares do Petro e todo o pessoal do primeiro escalão do governo dele. Então é um poder muito grande e totalmente discricionário do presidente Trump. A história do presidente Bolsonaro tem uma semelhança muito grande quando o Trump, a área conservadora, quase foi assassinado aqui, o Trump também, perseguição, essa história de golpe, enfim. Por outro lado... Deixa eu abrir um parênteses. Claro. Uma vez eu estava jantando com o Trump no Mar-a-Lago, antes da eleição dele. Foi o jantar que eu fui com o Mário Frias. E aí na mesa, assim, tinham dois casais de quebrado, né? O mais quebrado tinha doado 40 milhões de dólares para campanha do Trump. Tava eu e Mário Frias, né? E o presidente Trump, quando ele foi me apresentar, ele falou, né, para aquelas pessoas que estavam ali com ele, olha, esse aqui é o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, etc. E, pô, legal, não sabia não, e tal. Aí ele foi e começou a contar com detalhes a história da facada do meu pai. Aí ele falou, vocês sabiam que o pai dele foi esfaqueado e quase morreu? Sobreviveu por um milagre. E depois, pouco tempo depois, ele tomou aquele tiro de raspão na orelha, né? Que seria no cérebro, só foi na orelha porque ele virou a cabeça. Eu ainda vou ter essa resenha aí com o Trump pra gente, né, trocar essas experiências e falar, tá vendo como é que a providência divina realmente não dorme? Né? Desculpa te interromper, Borgo. Não, é nesse sentido mesmo, Eduardo, porque o presidente Bolsonaro não morreu por um milagre, né? Quase que pega ali órgãos vitais e não estaria aqui. O presidente Trump também por um sopro divino, que ele vira a cabeça, que senão aquela cápsula, aquela munição, pegava no cérebro dele. Eu entendo como uma providência divina. E nesse caso, você tem uma aproximação, uma amizade grande com o filho do Trump, e o próprio Trump já externou o carinho que tem com você e com o presidente. Por essa aproximação que você tem, você sente que sensibiliza o presidente Trump a algo a mais, assim, além dos interesses internacionais, por ele se sensibilizar pelo que aconteceu com o presidente, o que está acontecendo com o nosso país, Eduardo? Sem sombra de dúvida, Borgo. Não somente esses fatos, essas curiosidades, essas competências, né, que quem tem fé acredita, né, na providência divina, mas também o fato dele ter sofrido essa lawfare nos Estados Unidos. O Trump, ele ia ser, se o Trump não fosse reeleito, gente, ele ia ser condenado a algumas centenas de anos de cadeia. Porque eram dezenas, se não centenas de processos. E todos os processos eram sempre daquele jeito, né? É a primeira vez na história que alguém nos Estados Unidos está sendo condenado assim. É a primeira vez na história que um tribunal está mudando o seu entendimento tradicional de décadas para, né, agora adequar uma condenação contra Donald Trump. É a mesma coisa com o Jair Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo.
O PGR passou mais de 8 meses fazendo uma força-tarefa, trabalhando inclusive nas férias, para preparar o processo do 8 de janeiro, etc., né, de golpe de Estado, golpe da Disney aí, para tentar condenar o Bolsonaro antes de 2026. Tá? Os advogados do Bolsonaro, né, Dr. Vilardi, Dr. Paulo Bueno, né, Kuntz, entre outros, pediram uma dilação de prazo, porque eles só tiveram 15 dias para fazer a defesa do Bolsonaro. Eles falaram: Alexandre de Moraes, relator do processo, Vossa Excelência, né, iluminado, sensacional, grande escritor, grande constitucionalista, sensacional. Você pode me dar o mesmo direito de um traficante de drogas e, ao invés de 15 dias, estender um pouquinho esse prazo? O Alexandre de Moraes negou esse pedido corriqueiro. Então, toda essa lawfare contra o Bolsonaro, todo esse ativismo judicial, o Trump entende muito bem. Você não precisa brifar ele sobre isso, não. Você só fala o seguinte: Trump, ou quando eu dou entrevista aqui nos canais de comunicação dos Estados Unidos, eu falo o seguinte: sabem o Trump? No Brasil tem o Trump dos tropos, que é o Jair Bolsonaro. Sabe a lawfare que o Trump enfrentou? No Brasil, o Bolsonaro enfrenta. Sabe o tiro na cabeça que tentaram dar nele? Então, no Brasil, o Jair Bolsonaro tomou uma facada. Então, é muito fácil de você fazer essas análises, e isso daí comove. O Trump, ele é pragmático em determinada medida, mas ele é aberto às relações pessoais. Você quer conquistar o Trump, sabe o que você faz? Joga golfe com ele. Faz igual ao também assassinado, né, o ex-primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, e joga golfe com ele. O golfe com o Trump é onde você resolve todos os problemas e todas as demandas que você tiver. Porque você tem a relação pessoal. Quando você marca uma audiência com o presidente da República, você vai ter 15, 20, 30, talvez 1 hora com o presidente que seja numa reunião. Quando você joga com ele golfe, você consegue transmitir para ele, né, não só os assuntos da política, mas todos os demais assuntos. O que gera uma sinergia entre as pessoas. Eu tenho certeza, né? Não conheço a vida pessoal de vocês, mas se o Borgo se dá bem aí com o Pittoli, vocês devem, em algum momento, almoçar juntos. E aí o Pittoli fica aberto às sugestões de pauta do Borgo e vice-versa, né? Trocam opiniões. Assim também é com a vida do Trump. Vocês vejam, né, finalizando, quando o Bolsonaro conseguiu resolver a questão do aço, porque o Trump, no primeiro mandato dele, estava taxando o aço do mundo inteiro, como é que o Bolsonaro fez? Ele conseguiu conversar e dialogar com o Trump. Ele conseguiu isso porque o Trump abria as portas. É um democrata, é um estadista, e tinha essa relação pessoal toda. De fato, eu conheço, né? Já estive algumas vezes, não só com o Trump Jr., mas com outras pessoas da família dele. Eu estava essa semana, ontem eu estava na Casa Branca. Teve lá a sessão para o Dia da Liberação, né? Onde o Trump assinou todos os decretos, as ordens executivas com relação às tarifas para os outros países. Então foi um grande evento na Casa Branca. Quando eu estava saindo da minha reunião, eu fiquei na porta esperando um outro amigo que estava saindo lá de dentro ainda, que foi ao banheiro. Nesse meio tempo, começou a chegar um monte de autoridade. A Tulsi Gabbard, Sebastian Gorka, dentre outros. Tinha o Tom Holmes, que é o cara das fronteiras, né? Que está, segundo a Ana Paula Henkel, né, tá na mesa dele a questão do Felipe Martins também. E aí, ia passando, ia parando, ia conversando. E aí, como é que tá? Beleza? E aí, tal. Isso tudo é o quê? São as relações pessoais que a gente construiu. Um eu encontrei no CPEC do México, o outro eu dei uma entrevista quando era jornalista e hoje está no contra-terrorismo do Trump. E isso tudo é que vai fazendo abrir as portas. Com todo respeito, mas se um deputado brasileiro manda um ofício para uma dessas autoridades, essa autoridade vai olhar e vai falar: olha, tem um deputado brasileiro, um senador que quer encontrar comigo. Tá, beleza. Quando nós mandamos para ele, ele vai pensar: poxa, o Eduardo, aquele cara gente boa, que conversou comigo sobre surf, lá no CPEC do México, aquele cara que, poxa, tem uma história sensacional, quando a gente se entrevistou, a gente almoçou, foi dessa maneira. Então essas relações pessoais é que vão abrindo as portas aqui nos Estados Unidos. E eu posso falar, a modéstia à parte, que no Congresso brasileiro eu sou o parlamentar que mais consegue ter essas entradas aqui. Outros também conseguem, tá? Não sou só eu, não. Tem gente que construiu relação com congressistas americanos. Mas isso daí é que me dá esperança, e isso daí é que me coloca numa posição onde eu tenho muito mais poder de ação aqui nos Estados Unidos para fazer chegar a nossa mensagem e para ter essa ajuda dos norte-americanos para resgatar as liberdades e a democracia.